Finalmente, um dos vídeos mais aguardados do ano, hoje o top 10 leituras de quadrinhos do ano de 2025. Bora! Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pela Capa, o seu canal de livros e quadrinhos aqui no YouTube. Gente, vídeo simples, aquele vídeo que a gente sempre faz todos os anos, relembrando aí quais foram as nossas 10 melhores leituras em quadrinhos. Vamos deixar os avisos iniciais aqui logo de cara para a gente não interromper o vídeo depois. Já deixa o like aqui para ajudar o vídeo a espalhar para mais pessoas. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. 2026 vai ser um ano incrível pro Pela Capa e eu não quero que você perca nada do que a gente vai fazer no ano que vem. E gente, bora começar nosso top 10. Em 10º lugar, temos Mal-Estar, de Anton Mailred. Gente, esse daqui é um quadrinho extremamente controverso, porque aparentemente aqui no Brasil só eu gostei dele. Esse aqui é um quadrinho que ele utiliza a roupagem daquelas histórias de serial killers, de slashers, que a gente conhece tradicionalmente, como o Sexta-feira 13, Halloween, Hora do Pesadelo, filmes assim. Só que ele utiliza isso como pano de fundo para contar uma outra história. Usa isso para contar uma história sobre amadurecimento e a transição da infância para a vida adulta. Aqui a gente acompanha 3 personagens bem interessantes que vivem em cenários completamente diferentes dentro dessa sociedade, apesar deles serem colegas de sala ali na escola, né? E esses personagens, cada um deles está representando ali inseguranças, medos e características típicas de pessoas que estão nesse momento de transição, né? De ganhar responsabilidade, de virar adulto, tomar as próprias decisões, não depender de alguma supervisão extra, né? E, gente, é uma história extremamente poderosa, os conflitos são extremamente reais, os personagens são muito bem colocados aqui. E eu entendo que muitas pessoas não gostaram porque é um quadrinho mais aberto, ele requer ali uma interpretação além da segunda página, né? É um quadrinho difícil de pegar todos os signos e símbolos que ele está tentando apresentar, mas de verdade eu recomendo aí esse quadrinho para todo mundo. Eu acho que se você já for com essa cabeça de que é um quadrinho que está tentando contar uma coisa diferente do óbvio, você pode gostar bastante. Eu gostei muito desse quadrinho, entrou aqui no meu 10º lugar. Em 9º lugar, temos mais um quadrinho da Darkseid, que foi Final Cut, do Charles Burns. E esse quadrinho também é muito legal. Ele vai contar uma história também sobre esse cenário ali de problemas da juventude, né? Aqui a gente tem um protagonista que ele é todo esquisitão, assim, ele tem dificuldade de interagir com o mundo. E a forma como ele consegue interagir com o mundo ao seu redor é através do seu hobby, que é o cinema. Ele é um cinéfilo, tipo assim, aficionado mesmo, gosta muito e produz filmes também. Filmes bem naquela pegada caseira, mas ele produz. E para tentar compreender o mundo e se inserir nele, ele acaba meio que conseguindo... não é que ele consegue, mas ele começa a ver o mundo através da sua própria lente. E aqui é um quadrinho que vai discutir muito isso, sobre como que a nossa visão sobre o mundo pode dar deturpada. Como que a gente pode ter uma percepção e a realidade ser outra coisa. O filme que passa na nossa cabeça não pode condizer com o real. E aqui o personagem ele é colocado em xeque em vários momentos em relação a isso, né? Porque ele tá meio que vendo a sua versão editada do mundo, com toda uma metalinguagem inteira aqui relacionada ao cinema, né? Mas é um quadrinho que vai trabalhar muito isso, sobre como as nossas expectativas são correspondidas ou não correspondidas de acordo com a realidade, e como que o mundo é completamente indiferente a elas. Eu gostei muito dessa história, recomendo pra caramba também que vocês deem uma olhada. Mais um grande acerto aqui da Darkseid. Em 8º lugar, temos aqui um quadrinho que foi reimpresso esse ano, e eu fiquei extremamente contente que ele foi reimpresso, que é Requiem, lançado pela editora Mythos, aqui do Pat Mills e do Oliver Ledroy. Gente, isso daqui é um quadrinho muito esquizofrênico, maluco da cabeça, assim, sabe? Aqui a gente tem uma história que a gente acompanha um protagonista nazista que morre no campo de batalha e ele vai pro inferno. Só que no mundo que esses autores criaram aqui, esse inferno, esse pós-vida, né,
ele é como se fosse um oposto do mundo que a gente vive, e oposto no sentido meio literal. Existe um planeta Terra, só que onde aqui pra gente é água, lá é terra, onde lá é terra, aqui é água. Então é bem interessante isso daí. Só que dependendo de como você foi em vida, você vai para o inferno de uma forma diferente. Esse soldado nazista aqui, que é o protagonista, como ele de certa forma tinha orgulho de que ele era, ele vai como cavaleiro vampiro para o inferno. E ele começa a lutar ali nas linhas de frente do exército do Drácula. Mas aqui ele tem uma segunda trama, que é o cerne da história total, que é uma história de amor. Aqui, esse soldado nazista, dicotomicamente, ele é apaixonado por uma judia, que também foi parar ali lá no inferno, né? Porque a alma dela meio que tá aprisionada numa situação de vítima. Ela tem que meio que se vingar para poder ter seu espírito livre. E eles se veem em lados opostos à guerra que está sendo tratada lá. E é interessante porque vai ter essa parada um pouco meio Romeu e Julieta, que eles estão de lados opostos, mas querem ficar juntos. Ela tem que matar pessoas que tá nas fileiras, que são amigas dele agora, só que ele meio que se importa com essas outras pessoas, só que se importa com ela também. E além dessa história de amor, que eu já acho bem interessante, tem todo esse contexto do mundo, né? Porque, que nem eu disse, o soldado nazista, ele foi como cavaleiro vampiro, mas tem pessoas que vão como lobisomens, centauros, espíritos, que mais? Tinha zumbis, tem ghouls, tem arpias, tipo assim, tem uma sorte gigantesca de criaturas. E a gente consegue aprender e mergulhar bastante nesse mundo e como é que funciona o mundo. É um quadrinho absolutamente bonito também. É o quadrinho mais bonito que eu li desse ano, e isso eu consigo já afirmar com toda certeza. E eu tô animado demais para ler os próximos. Já fiz a leitura do primeiro e do segundo. Aqui no Brasil até agora já foi lançado até o volume 5. E a gente só tá esperando lançar mais um álbum lá na França pra gente poder ter mais um compilado aqui no Brasil e encerrar essa história. Então, em oitavo lugar, Hacking. Em sétimo lugar, temos aqui o maior quadrinho que eu li esse ano, que é o Ônibus da Mulher Gato, por Ed Brubaker. Gente, isso aqui é bom demais. Esse é um ônibus que já tava na minha lista, tipo assim, há muito tempo. Tava ali acompanhando o preço dele já há um tempão. E ele pegou uma promoção muito bacana, eu fui lá, peguei, e assim que chegou eu já comecei a ler. Isso aqui é muito legal. A gente tem a Selina Kyle, que é a Mulher Gato, né? Ela tá voltando pra Gotham depois de um tempo afastada. Ela foi meio que dada como morta, inclusive. E ela volta como protetora da zona leste de Gotham. Ela se torna uma heroína meio bairrista. Só que heroína não é o termo mais apropriado, né? Porque ela ainda rouba, ela tem aquele quesinho de anti-heroína dela. Mas é bem interessante, o corpo de personagens secundários aqui é fantástico. A gente tem a Molly, ou Holly, acho que é Holly, que é a amiga dela, que se torna meio que os olhos e ouvidos dela nas ruas, porque ela começa a combater realmente mafiosos, assim. Não é aquela parada que ela vai combater super vilões o tempo todo, com superpoderes. Ela tá tentando, acabar com o tráfico de drogas, tá querendo que as crianças saiam do crime. Então tem uma jornada e uma cruzada muito nobre da Selina. A Holly, ela ajuda a Selina nesse meandro mais de identificar os problemas. A gente tem o Slam Bradley, que é um detetive particular, que acaba se tornando até um interesse amoroso da Selina. E ele é muito legal também, ele é um detetive sisudão, bem naquela vibe noirzona mesmo. E é muito legal. Eu gostei demais disso daqui. O primeiro arco de histórias, que dura várias edições, ele é brilhantemente construído, que ele tem altos, ele tem baixos, tem momentos tensos. É um quadrinho realmente mais adulto, não necessariamente tudo tem finais felizes aqui. Então, me agradou muito essa leitura, eu gostei demais de ter lido esse Ônibus em 2025. Em sexto lugar, temos Juiz Dredd Casos Completos, volume 1, lançado pela editora Mitos. Gente, isso daqui é bom demais. Eu fiz um videozaço completo de Dredd desse volume aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima, mas também vai ficar lá nos cards no final do vídeo. E, gente, aqui a gente tem um cenário de distopia, cyberpunk, no qual os autores que trabalham essas histórias, eles tomam muitas liberdades de fazer críticas bem ferrenhas
ao modo de vida que a gente tem hoje. E acho que aqui eles utilizam a ficção científica da melhor forma possível, extrapolar algum conceito muito mirabolante para a gente poder analisar mais de perto o cenário no presente. E o Juiz Dredd é muito interessante. Ele é um personagem que ele é pouquíssimo relacionável, ele é um personagem bem odiável, na verdade, né? Porque ele é uma justiça cega, inclusive aquele capacete que não nos deixa ver os olhos dele, né? Acho que é uma metáfora para isso. Então o Dredd ele não necessariamente está se preocupando com o bem-estar das pessoas, mas sim com o cumprimento da lei. E a gente vê muita crítica sobre esses regimes autoritários, como que funciona. Eu acho que tem uma cena aqui que ela é muito emblemática para mim, que ilustra isso. Que é tem um rapaz que está querendo cometer suicídio. E o Dredd vai tentar impedir ele. Não porque o Dredd quer que ele sobreviva, mas porque é um crime sujar as ruas. Então, traz muito dessas discussões. Tem alguns personagens aqui que são os futados, que são pessoas que não conseguem acompanhar o ritmo acelerado de trabalho, de cobrança desse período, e acho que conversa demais com a nossa realidade hoje, com cada vez mais problemas de doenças mentais, com problemas psicológicos, problemas de estresse, burnout, que é o mal do nosso século, né? Então acredito que aqui em Juiz Dredd ele trouxe tanta reflexão interessante que é aplicável aos dias de hoje, que me fez pensar bastante. Além de é um quadrinho extremamente divertido e bonito também, né? Os autores aqui da 2000 AD, eles tiveram uma grande liberdade com os enquadramentos, as páginas elas não respeitam aqueles quadradinhos certinhos nas páginas, né? 6 quadros por página e a próxima página a mesma coisa. Não, aqui eles brincam com a diagramação, às vezes o Dredd tá na página inteira, assim, e vários quadros ao redor dele, e a narrativa é construída de uma forma extremamente coesa e bonita, então recomendo demais a leitura disso daqui. Os próximos volumes parecem ser melhores ainda, então tô muito animado para continuar com isso daqui. Em quinto lugar, temos aqui mais um gibi de herói, mas talvez tenha sido o melhor gibi de herói que eu já li, que é a fase de Tom Taylor e Bruno Redondo no Asa Noturna. Aqui, Asa Noturna, ele é um personagem que eu sempre tive curiosidade, mas nunca tinha lido. E essa fase aqui, ela estava sendo muito elogiada, ganhando prêmio Eisner atrás de prêmio Eisner. E eu tava assim, poxa, quero pegar para ler. E eu consegui fazer a coleção ali com os 9 volumes. E, gente, isso aqui realmente é muito bom. Aqui a gente começa com o Dick Grayson indo para Bloodhaven, que é a cidade que ele apadrinha, que nem o Batman está para Gotham, o Asa Noturna está para Bloodhaven. E Bloodhaven é uma cidade que ela tá toda tomada por corrupção. Ela é diferente de Gotham, que Gotham é realmente uma cidade perversa. Super vilão para todo lado, as pessoas parecem que têm um acesso de loucura lá. Mas em Bloodhaven é uma cidade que as pessoas são reféns de pessoas malignas. Então o Dick tá lá mostrando o que é ser um super-herói. Aqui, inclusive, o Tom Taylor e os autores inteiros da DC conseguiram compreender que o Asa Noturna é o que o Batman deveria ser. O Dick Grayson, ele trabalha para melhorar a cidade, tanto quanto a Asa Noturna, quanto como o Dick Grayson, que agora é um mega bilionário também. Porque nos anos que o Alfred trabalhou pro Bruce, ele foi juntando grana, o Alfred morre e deixa toda a sua fortuna para o Dick. E o Dick tá usando esse dinheiro para transformar a vida das pessoas, com projetos sociais, com educação, com segurança. Então, é bem interessante ver isso daqui. Durante essa fase também acontecem coisas muito legais, que acontece a fase o grande evento DC chamado Crise Sombria, que acontece entre os volumes 4 e o volume 5, que a gente tem o Dick Grayson assumindo a liderança do universo DC, com a ausência da Liga da Justiça, né? Ele unindo todos os super-heróis e liderando eles contra a batalha que definiria tudo. Então o Dick ele assume uma grande responsabilidade. E ele começa a ser visto como essa figura. Depois da Crise Sombria, a Liga da Justiça deixa de existir. E o Dick Grayson, liderando os Titãs agora, são o supergrupo responsável por cuidar do mundo. Então, o Asa Noturna se tornou o maior super-herói. E é muito interessante, porque ele se torna meio que uma mistura de Superman e do Batman. Porque tem todo o treinamento do Batman, tem todas as ferramentas do Batman. Obviamente, ele não tem a inteligência completa do Batman, mas ele é muito inteligente também. Mas ele também se tornou um símbolo de esperança, assim como o Superman. Inclusive, tem momentos dessa história aqui
que o filho do Superman, né, o Jon Kent, ele vai até o Dick em busca de mentoria, porque o Dick é a referência do que um herói deveria ser. Então, é muito legal, tem passagens extremamente bonitas aqui, é um quadrinho que, além de divertir muito, ele emociona muito também. Em algumas edições aqui, eu me vi, tipo assim, quase à beira de lágrimas mesmo, sabe? Porque é muito bonito. Eu recomendo demais, se você não tem costume de ler super-heróis, leia Asa Noturna, eu acho que você não vai se arrepender. E a arte do Bruno Redondo também tá incrível. Em quarto lugar, temos aqui um quadrinho que eu li lá no início do ano, e assim que eu li ele já falei, tá, isso aqui vai entrar no meu top 10 com toda certeza. Que é o Resta 1, lançado aqui pela HQeria do Jordan Crane. Jordan Crane, ele é um autor estadunidense e ele é muito famoso pelo cenário meio indie de publicações de quadrinho. E felizmente essa chegou no Brasil pela HQeria, né? E aqui a gente tem uma história que vai tratar sobre ansiedade. E eu nunca tinha visto a ansiedade ser tratada na mídia de quadrinhos dessa forma. E é brilhante. Aqui a gente tem um casal que estava discutindo o trânsito, aquela coisa, estresse, né? E dá pra ver que é um casal que perdeu um pouco de respeito um pelo outro. A mulher xinga demais o marido vê a mulher passando dificuldade ali, e ele dá risada. Eles não são necessariamente inimigos, assim, mas dá pra ver que o amor tá morrendo. E eles chegam em casa, depois dessa viagem que gerou esse estresse, meio que fazem as pazes e falam assim, ó, se a mulher chega, se limpa a casa, eu vou sair pra comprar janta. Só que ela sai e esquece o telefone em casa. E também acaba gerando uma crítica aí sobre a dependência que a gente tem do telefone no século XXI, né? Mas nesse que ela deixa o telefone em casa, o cara surta completamente, porque ele começa a pensar só os piores cenários. Ah, ela foi assaltada. Ah, ela tá sendo morta. Ah, ela tá sendo estuprada na vala. Ah, meu Deus, sei lá, esfaquearam ela na rua. Ela tá no hospital e não consegue falar comigo. Então o cara começa a surtar dentro da própria casa. E a gente começa a ver ele utilizando a mídia de quadrinhos aqui para nos contar isso, porque os quadrinhos que é a vida real, eles têm uma borda rígida. Os quadrinhos que é a loucura da cabeça dele é uma borda mais arredondada. E é legal também que existe uma segunda narrativa dentro dessa história, que é uma narrativa que está dentro do livro que o casal tá lendo. Os dois estão lendo o mesmo livro. E é uma história sobre luto, sobre perda. Então isso acaba alimentando bastante também as inseguranças desse cara. E só essa segunda história ela valeria um quadrinho inteiro por si só, sabe? Então eu recomendo demais. Também tem vídeo completo aqui no canal, o card tá aqui em cima. Vou deixar lá no final do vídeo também. Eu devo deixar alguns vídeos no final agora. Vamos ver quais que vão ficar. Mas o card tá aqui e vai estar na descrição do vídeo também. Vão lá assistir que Resta 1 é incrível. Finalmente, agora estamos no top 3. Top 3 é sempre alegria quando chega aqui, né? Em terceiro lugar, temos Eu Lixeiro de Death Back Death. Também tem vídeo no canal, esse vai ficar lá nos cards finais, na descrição. A história toda, né? Mas, gente, isso aqui é bom demais. Isso é um quadrinho documentário que vai contar sobre a vida dos lixeiros. Obviamente, aqui a gente tem um retrato da vida do lixeiro nos Estados Unidos, mas muito do que a gente aprende no quadrinho pode ser entendido pela realidade brasileira. Porque aqui a gente aprende como é que funciona a rotina, os perigos da profissão, como funcionam aterros, o caminho do lixo. E apesar de eu estar falando isso tudo e falar que ter sido um quadrinho documentário, é zero dispositivo de forma chata. A gente aprende muito nesse quadrinho de uma forma extremamente divertida. E eu viciei. Isso daqui, de verdade, foi de surpresa, deve ter sido a maior surpresa do ano. Inclusive, eu tenho que agradecer muito o Misael, que ele fez a recomendação da leitura disso daqui para o nosso Clube dos Quadrinhos. Caso você não saiba, nós temos um clube de leitura de quadrinhos. O link para participar vai estar aqui na descrição, é 100% de graça. Ó, Misael, obrigado pela recomendação, gostei demais disso daqui. Foi a melhor discussão que a gente teve no Clube dos Quadrinhos esse ano. E eu tô animadíssimo para pegar mais coisa desse autor. E de todos os quadrinhos que eu mostrei aqui até agora, e dos próximos dois que eu vou mostrar, esse foi o mais engraçado. Eu, de verdade, tive momentos que parei minha leitura para dar gargalhada desse quadrinho. Então, fica aqui essa dica que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E é um quadrinho também que muita gente que não tá acostumada a ler quadrinho, quadrinho é coisa boba, quadrinho é coisa de criança. Isso aqui é um quadrinho documentário, um quadrinho que, apesar de ser extremamente bem-humorado, extremamente leve,
ele é muito sério também, porque a gente aprende muito e traz muita reflexão sobre como que a gente lida com o próprio lixo. Então, fica aqui minha dica de Eu Lixeiro. Em segundo lugar, com medalha de prata, temos aqui As Flores do Mal. Eu não vou tentar nem pronunciar o nome do autor, né? Mentira, vou tentar assim. Oshimi, alguma coisa assim. Mas aqui em Flores do Mal é um mangá completo em 11 volumes, que você encontra baratinho também na internet. Tipo assim, tem vários volumes que são vendidos por menos de R$10, pra você ter ideia. Mas 11 volumes vão contar a história desse rapaz, que ele é um rapaz que ele vive meio sem propósito, ele não encontrou quem ele é na verdade, né? O que ele tem pra fazer. E depois que ele acaba se envolvendo com essa garota aqui da capa, né? Essa garota começa a tentar despertar o que há de pior dentro dele. E até por uma situação de dependência emocional, esse rapaz acaba cedendo e vai dessa garota, né? Porque ele meio que encontrou um propósito. Então é um quadrinho que vai falar muito sobre essa busca desse propósito e vai ser um quadrinho que vai retratar muito bem sobre As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, que é um autor que ele é altamente referenciado aqui na obra, as obras possuem o mesmo título, não é à toa. Esse livro do Baudelaire de poesias, ele foi extremamente criticado porque foi um livro que falava muito sobre a beleza que nasce do perverso. Então, aqui, essa garota, que é uma co-protagonista quase da história, ela tá nessa situação de tentar trazer o lado real do rapaz à tona através dessa perversidade, da taradice dele, do que há de pior dentro dele, né? Mas, ao mesmo lado, a gente tem esse personagem que ele cede, mas nem tanto. Ele tá tentando buscar sua identidade, ele tá tentando buscar validação também nessa outra garota, mas a gente dá pra ver que ele tá também lutando pra buscar a individualidade dele. É muito interessante, é um quadrinho extremamente poderoso, viciante pra caramba. Eu li, tipo, os 11 volumes em 2 dias e recomendo pra caramba. Não é um quadrinho leve, é um quadrinho difícil, no sentido que traz temas difíceis, tem cenas difíceis, inclusive, mas eu gosto muito dele. Eu pretendo até fazer uma releitura depois, porque esse ano, tá até aqui, ó, eu vou fazer a leitura completa do Flores do Mal, do Baudelaire. Então, eu quero depois fazer um vídeo fazendo a comparação das duas obras, o que realmente de lá veio pra cá e como que foi adaptado essas ideias. Mas é isso, Flores do Mal. E agora, em primeiríssimo lugar, eu acho que esse meu primeiro lugar ele é meio sem graça, porque provavelmente vai ser o primeiro lugar da maioria da galera aí que tá fazendo esse vídeo. Mas infelizmente nada, felizmente não tem como fugir de Torgal. Torgal foi o maior lançamento do ano. A Pipoca Nanquim acertou, mas foi de um jeito tão absurdo que é difícil até mensurar em elogios aqui essa edição. Torgal é um quadrinho que mistura fantasia e ficção científica. O protagonista ele é o último filho das estrelas. Ele é, de certa forma, um extraterrestre que veio para a Terra e está aqui vivendo entre os vikings. Porém, diferentemente de um quadrinho de fantasia como o Conan, por exemplo, que o Conan é aquele personagem mais selvagem, ele busca a batalha, ele gosta das aventuras, o Torgal quer uma vida simples e para viver junto com a sua esposa. Então, aqui a gente não tem aquele guerreiro que quer as guerras, que busca mulheres, não. É um cara que luta absolutamente para ter paz. Só que, por ele ser quem ele é, e por viver num mundo de fantasia que é extremamente perigoso, né? Fantasia medieval, inclusive, então sempre tem aquela coisa de invasão de aldeias, bruxos aparecendo e tudo mais, né? O Torgal ele acaba tendo que se meandrar ali por algumas aventuras. E é muito bom. A arte é fantástica, o roteiro e os textos são incríveis e é um volumaço, que você lê absolutamente rápido. Aqui a gente tem a compilação de vários tomos que foram lançados lá fora, né? Que é a Feiticeira Traída, a Ilha dos Mares Gelados, Os Três Anciões do Reino de Aran, a Galé Negra, Além das Sombras, A Queda de Brexarith, Os Filhos das Estrelas e a Linoé. Gente, é difícil escolher qual que é a melhor, sabe? Todas são muito incríveis. E eu tô com um vídeo pronto de Torgal, tipo,
pronto no sentido que eu falei que tá gravado, eu tenho que editar e soltar pra vocês. Mas, de verdade, foi a maior surpresa que eu tive esse ano. Eu recomendo demais que vocês vão atrás disso daqui, que é impossível você se arrepender. É impossível você se arrepender disso. Obviamente, cada quadrinho existe uma demografia pra ele, só que eu acho que Torgal é capaz de agradar a maioria das pessoas. É aquela coisa que transcende opinião e é objetivamente bom, sabe? Então, meu primeiro lugar fica pra Torgal. Bem, gente, é isso. Chegamos ao fim do nosso Top 10 quadrinhos de 2025. Deixa aqui embaixo nos comentários qual desses você gostou mais. Você leu algum desses? Conta pra mim e deixa aqui embaixo também o seu Top 10. Se você se interessou por qualquer um desses quadrinhos, o link da Amazon deles vai estar aqui na descrição. Comprando por esse link, você ajuda demais o canal sem gastar mais nada por isso. Além de que você pode se tornar um membro aqui do canal e entrar para a família pela capa. A gente tem vários benefícios exclusivos, grupo no WhatsApp, sorteio, clube do filme, tá tudo aqui embaixo para você poder conferir esses benefícios. E obviamente vou deixar aqui os vídeos que eu prometi para vocês. Bem, gente, o vídeo ficou por aqui e até a próxima.